Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, algumas mudanças. Estamos no Evangelho de Mateus 14, o versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Amados, estamos na primeira mudança que os discípulos estavam enfrentando ou iriam enfrentar na sua vida assim que colocaram os seus pés naquela embarcação, que é chegar a lugar nenhum. E o porquê disso? Vocês perceberam que a todo momento, quando você olha para os evangelhos, Jesus está sempre rodeado dos discípulos. Todo momento os discípulos acompanhavam Jesus. Os discípulos andavam com Jesus. Jesus fazia parte da história daqueles homens. Onde quer que os discípulos estivessem, Jesus estava ali entre eles, sempre presente. Em nenhum momento você vê os discípulos sem a presença do Senhor. Só que, agora, Jesus manda que eles entrassem naquele barco e fossem adiante, lá para o outro lado. Só que Jesus não estava nesse barco. Eles teriam que ter a experiência de tentar atravessar esse mar sem Jesus. Amados, o ser humano, por mais capaz que seja, se Jesus não estiver em sua vida, ele não chegará a lugar nenhum. Os discípulos, quando começaram a navegar, possivelmente eles pensaram que iam chegar tranquilos, que ia chegar do outro lado, ia estar tudo bem, tudo em paz. Só que quando chegou em determinado trecho, nós não sabemos que trecho que foi do mar, as ondas vieram, as lutas vieram, as dificuldades vieram. Só que quando elas vieram, Jesus não estava nesse barco, e porque não estava nessa embarcação, eles ficaram desesperados e o barco já está quase à deriva. Eles não sabiam mais para onde ir. Percebe uma coisa? Esses homens não eram pessoas iguais a mim, igual a você. Eles estavam acostumados a navegar, eles estavam acostumados a enfrentar ventos, a ondas fortes, estavam acostumados a enfrentar maremotos e tudo mais. Só que dessa vez foi diferente. Jesus não está nesse barco com eles. E aí eles se desesperam. Irmãos, quem tem intimidade com Deus sabe da importância da sua presença na sua vida. Você que está me ouvindo, talvez você possa ser boa ou bom em muita coisa que você faz. Talvez você tenha muitos talentos, tenha muitas qualidades humanas. Mas se Jesus não estiver em nossa vida, por mais capaz que sejamos, a gente não vai a lugar nenhum. Os discípulos não conseguiram chegar a lugar nenhum, porque no momento da aflição Jesus não estava com eles. Quem tem intimidade com Deus sabe da importância do Senhor. Isso é tão real. Quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, capítulo 33, os versículos 14 e 15, chegou um momento que o povo precisava se deslocar de um lado e ir para outro. Eram mais de 3 milhões de pessoas. E Moisés queria conduzir esse povo, e Moisés sabia do grau de importância, da dificuldade que era conduzir milhares e milhares de pessoas. E aí Deus, percebendo essa dificuldade, essa aflição que ele estava, o Senhor falou: Moisés, fica em paz, fica tranquilo, eu vou mandar um anjo com você, o anjo te acompanhar. E aí Moisés, ele ouve isso de Deus. Talvez, irmão, se fosse eu, se fosse você, a gente diria: não, tá ótimo, um anjo, pô, maravilhoso, porque a gente sabe da importância de um anjo e o poder que um anjo apenas tem, apenas um anjo. Se você olhar em Isaías 37 e 36, apenas um anjo matou 185 inimigos do povo de Deus numa noite apenas. Então, ficaria tranquilo? Se Deus iria mandar um anjo, ele safava, ele certamente iria dar tranquilidade e paz para onde quer que Moisés fosse com aquele povo hebreu saindo do Egito no meio do deserto. Só que Moisés, por mais que entendesse o potencial, a grandiosidade que é um anjo, mas Moisés sabia que maior do que um anjo ou qualquer miríades de anjos é o Senhor. E ele disse: Senhor, se tu não for com a gente, não faz a gente sair desse lugar, não nos permita sair daqui. Moisés está dizendo: Senhor, nós queremos a tua presença. A tua presença é maior do que qualquer anjo. A tua presença, Senhor, substitui qualquer coisa. A tua presença. Se a tua presença não estiver com a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Você entende? Por isso, que em nome de Jesus a gente possa passar ou entender que é a experiência que eles estavam vivendo aqui, a primeira experiência, não conseguiram chegar a lugar nenhum enquanto Jesus não estava com eles. Que você possa ser essa pessoa que chega ao lugar que você precisa chegar com a presença do Senhor, porque sem Ele é impossível. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a chegar aonde precisamos, mas com o Senhor na nossa vida. Porque a partir do momento que o Senhor não faz parte da embarcação da nossa alma, a gente fica à deriva e fica rodando em círculo. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Amados do Senhor, se esta mensagem falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E até amanhã, se Deus assim permitir.